Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos começando o nosso programa semanal para que você fique por dentro. Essa semana, como a gente já conversou e já deu início, na nossa sequência de entrevistas com os colegas que são pré-candidatos a vereador. O nosso entrevistado dessa semana está na Guarda Civil Metropolitana há mais de 32 anos, está desde o início da Guarda praticamente, formado em administração de empresas, com ênfase em recursos humanos, pós-graduado em policiamento comunitário, gestão, política e segurança pública, docência do ensino superior, gestão ambiental, educação e segurança no trânsito. É inspetor de agrupamento da Guarda Civil Metropolitana, o inspetor Jorge Roberto Pascoal, né, Correia, conhecido como inspetor Pascoal, seja bem-vindo, né? Tá pronto para... Bom, antes de mais nada, agradecemos a Deus por este dia maravilhoso, por esta oportunidade, porque se Ele não permite que nós podemos pelo menos agradecer a todos os obstáculos e as ações que nós precisamos no dia a dia para defender essa causa, nós não estaríamos aqui. E obrigado, Clóvis, a oportunidade após uma conversa que nós tivemos em um determinado momento e que você já estava pensando em dar esse espaço para todos os pré-candidatos. E nós agradecemos a sua lealdade, junto ao Projeto Lealdade, de nos convidar. Só para explicar um pouco a dinâmica do programa aqui, a gente vai intercalar a pergunta para ser um bate-papo com as notícias. Nosso programa normalmente são as notícias do que aconteceu na semana, a gente comenta, às vezes dá uns esporros aqui, né, e tal, e aí vamos pegar um pouco a sua opinião sobre isso e trabalhar um pouco a candidatura, né. Mas eu quero começar com a mesma pergunta que eu fiz para o entrevistado anterior. Por qual partido você vai sair, o senhor, né? Você, o senhor... Fica à vontade, tranquilo. Vai sair candidato, conhece há tanto tempo. Tranquilo, isso, não tem problema. Vai ser candidato. E qual a sua viabilidade eleitoral? Bom, vamos lá. Primeiramente, não sou candidato pela primeira vez. Tá? Estou no partido desde 2003. Sou do Partido Social Liberal, do PSL. Ou seja, não estou vindo na onda deste momento. Ok? Saí candidato no ano de 2004, 2006, 2008 e 2010. Por questões de um aprendizado político, de algumas situações e de mudanças e transformação do dia a dia da nossa instituição e das dificuldades que nós passamos, eu deixei e comecei a me dedicar para a carreira. E desta forma nós pegamos e começamos a entender o cenário de como a corporação estava andando. Ok? Dentro de todo esse trabalho, se preparamos, se qualificamos, fomos melhorando, buscar conhecimento, conversando com todo mundo e vivenciando o cenário diário de tudo aquilo que nós passamos. Então vamos lá. É candidato pelo PSL. O PSL, aqui na capital, nunca elegeu um vereador. Nunca, 0 vezes. Né? Então a minha pergunta é exatamente nesse sentido, que é sobre a questão de viabilidade. Por que dessa vez o PSL vai eleger um vereador e será você esse vereador? Quantos votos serão necessários para ser eleito? Qual a avaliação que vocês têm disso? Antes de mais nada, não procede que o PSL nunca teve um vereador na Câmara Municipal de São Paulo. O último vereador do PSL em São Paulo foi o vereador Vanderlei Jandrossi, conhecido como Vanderlei de Jesus, e ele pertencia à Igreja Universal do Reino de Deus. Quando ele saiu no ano de 2004, posterior às mudanças que ele passou, ele foi trabalhar como deputado em Minas Gerais. Nossa, eu nunca ouvi falar desse. Então estou passando o nome para vocês pesquisarem e vocês terem informação. Foi eleito pelo PSL? Foi eleito pelo PSL com 33 mil votos. Então a gente parte disso, ok? Que para alguém ser eleito, isso em 2004, né? Isso em 2004. Ok. Então, de que para ser eleito pelo PSL vai ter que ter no mínimo 33 mil votos. O coeficiente, as mudanças eleitorais e as regras, elas são transitórias. E cada momento político tem a sua informação. Naquela época não tinha a obrigatoriedade de 30% ser direcionado às mulheres. Nessa transformação e nessas mudanças que vieram de acordo com as necessidades, hoje é obrigatório por região, por legenda, ter 30% direcionado para as mulheres. E o que ocorre também, tá? Dentro dessa situação, as informações elas são direcionadas na questão
do atual momento. Então, no atual momento, nós temos 12 milhões,4 habitantes, temos aproximadamente 7,2 milhões de pessoas, tá? Que votam. E aí nós temos uma perca entre votos brancos e nulos, que toda vez que se passa uma eleição, se você pesquisar, dá uma média de 4 milhões a 4 milhões e 400 de votos realmente computados, divididos entre 32 partidos até a última que foi, e que dá uma média de aproximadamente 2.800 pessoas concorrendo a 55 vagas na Câmara Municipal. Isso, mas o partido, para eleger um vereador, o partido tem que ter 110 mil votos. Foi o coeficiente eleitoral. Isso, o coeficiente eleitoral individual, isso mesmo. Então, e não pode ter coligação. Antes tinha coligação, juntava um balaião lá de partido e tal, cada um tinha um pouquinho para dar lá os 110 mil votos. A partir dessa eleição não pode. Então, o PSL vai sair puro sangue, vai a chapa sozinha. Para o PSL eleger um vereador, a soma de todos os candidatos tem que dar no mínimo 110 mil votos. Então, eu vou fazer o raciocínio para ir nessa linha, porque nós estamos discutindo viabilidade. Então, a primeira coisa é conseguir ter voto suficiente, a soma de todo mundo, para eleger um. E aí a segunda parte é que esse um tem que ser você, ser o mais votado. Então, a minha pergunta é exatamente nessa linha aí de como conseguir isso, né? Correto, vamos lá. Primeiramente, tá? Os Guardiões Sociais do Brasil nunca elegeu candidatos direcionados como está sendo para esse momento. O que são Guardiões Sociais do Brasil? É simples, nós temos guardas no Brasil inteiro, você acompanha esse trabalho, que eu sei que vocês vão atrás e fiscalizam, e todos esses guardiões que nós estamos falando, nós estamos falando de 130 mil guardas espalhados em todo o Brasil e que representam a terceira maior força policial. Então, hoje existe um trabalho comum, independente de partido, de todos estarem trabalhando e direcionado para elegermos representantes de todas as guardas. Hoje, nós temos vários segmentos nos apoiando. Por quê? Estes segmentos, eles são pilares de sustentação de qualquer campanha. Hoje não adianta o guarda chegar aqui e falar: eu sou o candidato, eu vou participar do pleito, eu tenho legenda, se ele não tem trabalho. E o trabalho ele é desenvolvido em campo, lá fora. Só a guarda não elege ninguém. Só a guarda hoje, ela tem conhecimento e não sabe o poder que tem na mão. Talvez os guardas ainda não perceberam o tão quanto é importante a sociedade refletir todos os pedidos que se fazem diariamente. Só para vocês terem uma ideia, se nós policiarmos só cemitérios, 3 milhões de pessoas passam todo mês nos cemitérios enterrando seus entes queridos. E nós, às vezes, não executamos uma política de governo direcionada para essas ações, que são aclamadas todos os dias pelo nosso serviço. Então nós, Guardiões Sociais, fazemos um serviço bem direcionado para a sociedade e que não refletimos isso em voto, em benefício, porque nós cuidamos da cidade, nós não pensamos nessa situação. Eu estou ficando mais confuso que esclarecido. Tá, vamos lá. Eu sou pragmático, sou matemático, nesse sentido. Né? Nós temos uma série de colegas que são guardas, que são candidatos. Correto. Ok? Pelos mais diversos partidos. A semana passada eu entrevistei aqui o inspetor Braga, que vai ser candidato pelo PTB. Certo. Né? E nós fizemos uma conversa mais ou menos nesse sentido, porque o colega que está assistindo a gente, e que tem essa preocupação que eu também tenho, da importância de ter um colega guarda eleito e tal, e nessa profusão de candidatos, ele quer, de alguma maneira, que o voto dele seja útil, então ele quer direcionar para alguém que seja viável, e isso eu estou considerando que ele entende que todos os nossos candidatos são bons, são honestos, são capazes, que vai nos representar muito bem, mas que não dá para votar em todo mundo, ele vai ter que escolher alguém para votar. E aquele que quer dar um voto útil, ele quer saber exatamente isso. Em qual deles eu vou votar que tem mais chance matemática do ponto de vista do partido que está, da base que está sustentando, de ter a quantidade de votos necessários. E a minha pergunta é nesse sentido. Tá, né? Nós temos os colegas da guarda, mas que isso por si só não vai ser suficiente para eleger, isso tem que se expandir para além disso. Para onde está Nós temos essa base?
várias intervenções em conselhos de segurança, nós temos intervenções em várias associações, nós temos conversado com associações comerciais, nós temos direcionados também a associações de bairros, nós temos visitado igrejas sem denominações direcionadas, mas que são isoladas em alguns cantos da cidade, da periferia, em alguns locais pré-estabelecidos. Temos uma greva, tanto na norte, na sul, como na leste, também de comerciantes, que todos esses estão fechando o trabalho lealdade. As igrejas não são as mesmas do candidato da semana passada, nem do candidato da semana que vem, né? Se vai todo mundo na mesma igreja... De novo, as pessoas, às vezes, elas aparecem fazendo um trabalho e nós respeitamos o trabalho de todos. É importante nós deixarmos bem claro que todos os candidatos da guarda são guardas, são parceiros, são amigos, são leais, porque são guardiões. Por isso que eu falo, quando eu trato de guardiões, eu não excluo ninguém. É desde o guarda mais novo até o que tem maior responsabilidade e atribuição dentro da corporação, porque nós somos únicos, nós somos os únicos que pegam e vestem esse uniforme defendendo a cidade todos os dias. Sai da sua casa, às vezes deixando a família para pegar e fazer o quê? Cuidar de algo muito maior. E cuidar desse algo muito maior, a gente está falando de questões que são direcionadas na sociedade. E de que forma que eu falo isso? É muito simples. A gente determina regras que são nos dadas como um momento para se atender a algumas questões direcionadas, e quando a gente poderia fazer questões de Estado, uma coisa continuada, para a gente não chegar nos dias de hoje como estamos. Bom, no programa da semana passada, o inspetor Braga, que é um outro candidato, ele lançou um desafio aqui. E aí eu me comprometi a perguntar para todos os candidatos e vou perguntar. Ele sugeriu que todos os colegas aí, que o sindicato, né, através do nosso programa aqui e tal, que a gente, num determinado momento, que a gente organizasse um debate entre os colegas que são candidatos. Aí ele sugeriu isso e tal. Aí a pergunta que eu falei, se a gente organizar esse debate, se compromete a participar? Com certeza. Ok. Então já dá para ter um debate. Não vejo como um debate. Eu vejo como crescimento, evolução, continuidade, porque nós precisamos fazer a diferença para os guardiões sociais. A Guarda Civil precisa de um representante, só deixando bem claro que às vezes as pessoas não entendem que o nosso trabalho do projeto Lealdade, só para dando mais uma pincelada, óbvio, de tudo que nós estamos falando, nós temos aproximadamente hoje 48 grupos também de internet direcionado para o projeto Lealdade. E o que acontece com essa? Nós estamos fazendo um planejamento político para a Guarda Municipal, não é um planejamento de caráter individual. Então, se o pessoal apresentar um projeto que cresça, que evolua, desde que ele seja institucional, desde que ele seja evolutivo, desde que a gente pensamos diferente do que nós executamos até os dias de hoje, essa é a transformação que nós precisamos para amanhã. Tá, por diversas vezes foi falado aqui do projeto Lealdade. Do que se trata? O que é o projeto Lealdade, afinal de contas? O projeto Lealdade é nós seguirmos a legislação pertinente, direcionada tanto na questão social como institucional, que nós fomos criados desde o ano em que ela foi elaborada, no momento político, quando então estava o nosso ex-prefeito Jânio Quadros, e ele direcionou isso para a sociedade. A sociedade aceitou em defesa das escolas, em defesa que ela tivesse um direcionamento e um dorso social, cuidando das escolas propriamente dito. E aí saiu a lei dizendo, cuidando de bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Só que durante um determinado período isso aconteceu. Depois a Guarda começou a fazer grupos de trabalhos direcionados para alguns interesses e alguns pontos. E a gente sabe que mesmo ela estando no torso, no direcionamento e na formação técnica direcionada, ela deixou de ser uma ação de política de Estado para fazer uma ação de política de governo. Exemplo, a cada 4 anos ou a cada determinado período a gente acaba fazendo algo diferente. E quando nós fazemos algo diferente, nós não damos continuidade naquilo que estava dando certo. E isso acaba estressando porque todos fazem um pouco de cada coisa e quem faz muito não faz nada. Então nós precisamos direcionar e dar pilar de continuidade em algo que a gente sabe que dá certo, que dá retorno para a sociedade e que a sociedade verifique que isso é fundamental. E o guarda se sinta valorizado por isso. Então, mas
não acredita que parte da responsabilidade disso tem a ver com a forma como as pessoas que gerenciam a guarda se conduzem? E eu, por exemplo, entendo isso. Nós temos um problema sério de gestão interna da instituição e a gente acaba ficando refém a cada mudança de governo aquilo que vem externamente. Ok? Isso é um diagnóstico que eu estou fazendo. Correto. Agora, partindo desse princípio, como é que, na condição de vereador, pode atuar nisso aí? Porque isso é uma coisa até que eu falei no programa anterior, e aí os colegas, para ficar claro, nós estamos fazendo entrevistas de colegas que são candidatos a vereador, não é gente que é candidato a comandante da guarda, é outra coisa. Então, na função de vereador, como contribuir para que a guarda passe a ter um projeto de Estado e não projetos de governo da forma que eu estou comentando o projeto de lealdade. Vamos lá. Um projeto de Estado direcionado na atual conjuntura e que nós sabemos pela Lei 58.199, desde da linha maior, que é o Comando Geral da Guarda, até nós somos executores da ordem. Então nós cumprimos a ordem dentro do planejamento da Secretaria. E a Secretaria é uma gestão de governo. Então ela tem os pilares de sustentação que emanam para nós e nós executamos. Então não vejo que é um erro de comando, e sim que é hierárquico. Eles cumprem a determinação porque é previsto em lei. E o agente público só faz o que a lei determina. Essa regra... Está sabonetando. Não é sabonetando. Essa regra, ela é bem estabelecida. Por quê? Porque nós somos cumpridores da ordem. A guarda é hierarquizada. Agora, politicamente falando, um vereador direcionado para as ações, primeiramente, ele vai ser reconhecido porque ele foi eleito. Ele sendo eleito, ele vai ter uma expressão de votos. Essa expressão de votos faz com que ele tenha uma linha de acesso diretamente ao chefe do executivo. E hoje nós não temos essa linha direta. Hoje nós temos pessoas que nos representam, entendeu? O foco, ela é direcionada justamente na necessidade de ter esse viés político e apresentar as ações que nós precisamos para fazer a transformação necessária para a nossa instituição crescer. Deu uma sabonetada, porque a questão, o direcionamento da questão nós temos problemas de gestão. Só dizer que tem uma legislação, que tem que cumprir a legislação, se for seguir essa coisa do andamento, não precisa ter pessoas para fazer. O ser humano, ele interfere nisso. Se fosse só cumprir a lei meramente, precisaria ter gestor. E aí eu estou fazendo, pode até discordar desse diagnóstico, e aí ok. Mas eu falo, nós temos um problema sério de gestão. O nosso nível 4 não gerencia como deveria a instituição e uma parte grande dos nossos problemas, e aí eu vou até aproveitar para fazer um gancho, que é um assunto que tá na semana, e aí querer sua opinião sobre isso também, que é o seguinte, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é a resolução, cadê aqui? 766. Ela é de 2018, ela foi editada no dia 20 de dezembro de 2018, então vai fazer 2 anos. O que diz essa resolução? Que os condutores de veículos pertencentes a órgãos de segurança pública, e nós nos entendemos como uma instituição de segurança pública, tá certo? E as Forças Armadas e Auxiliares terão até o dia 31 de dezembro de 2019, que é daqui a 2 semanas, para realizar os cursos a que se refere o artigo 145, inciso 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Correto. Então o que diz lá esse artigo e esse inciso do Código de Trânsito Brasileiro? Deixa eu achar aqui no meio da... Aqui, né? O inciso 4º do artigo 145, né, ele diz o seguinte, que para alguém dirigir uma viatura da Guarda Civil, ele tem que ser aprovado em curso especializado de condutor, né, e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco. Correto. Faz 2 anos que existe essa obrigação. Então a legislação, a propositura de lei e tal. Faltam 2 semanas para esse prazo se expirrar. E até agora, quem nos gerencia não organizou esse curso de prática veicular em situação de risco. O que isso quer dizer? Que a partir de 1º de janeiro, com raríssimas exceções, aí que alguém pontualmente possa ter feito isso, porque o cara tem uma habilitação, dirigir ambulância em outro lugar e tal, mas o grosso dos motoristas da guarda, a partir de 1º de janeiro, não podem conduzir as viaturas. Não pode pôr a viatura na rua. E assim, isso
do meu ponto de vista, é um problema sério de gestão, não é de legislação, não é disso, porque se fosse meramente ser cumpridor da lei, tinha cumprido essa, e ela não foi cumprida. Isso vai ter um impacto grande na cidade se recolher todas as viaturas e não poder sair. E aí, nesse sentido, como é que alguém, como vereador, alguém oriundo da instituição, como vereador, pode interferir de maneira que as pessoas responsáveis, as pessoas internas, eu não estou falando do agente político que vem sazonalmente, mas as pessoas que são da carreira, que são internas, que têm responsabilidade com isso aqui, possam interferir, o vereador possa interferir para que elas possam gerenciar melhor internamente a nossa instituição. Correto. Antes de mais nada, o trânsito, ele tem direcionamento descritivo em todas as ações, inclusive essa lei, ela tem que ser melhorada, em questão de nós sabermos como direcionar o nosso trabalho para melhorar essas ações internas. E aí quando a gente fala de gestão, realmente você tem razão. A gestão é quem pega e vai cuidar, cada caso. Nós temos a DITRAN, a divisão de trânsito, que cuida dessa responsabilidade e que é direcionada. No momento, eu não sei dizer para você quantos estão nessas condições, mas como você falou, se é até 31 de dezembro, com certeza deve ter alguém já dobrado à luz do conhecimento para poder desmembrar essas ações. Nós temos, se não tem, então, se não tem, o projeto nosso, que já faz também dentro do projeto Lealdade, é nós melhorarmos toda a legislação, inclusive criando formas e meios de nós melhorarmos não só a questão de trânsito, mas outras situações internas que nós sabemos que temos que ser verificadas. Inclusive, nosso plano de carreira, a nossa própria legislação, nós temos que fazer um trabalho completo, de ponta a ponta, para nós analisarmos o que pode e o que não pode ser melhorado. Porque nós estamos falando de mudanças, de transformação. Eu acho que a Guarda tem que passar por uma nova fórmula, uma nova ação, uma nova reestruturação, uma nova reorganização. Nós temos que mostrar para que viemos. Uma nova reorganização em que sentido? Em todos os sentidos, em todos. Principalmente, por exemplo, as ações. O que nós queremos? Nós queremos continuar como estamos ou queremos ter uma diretriz de governo? O que seria uma diretriz de governo que eu sempre falo na questão de ser de Estado? É simples. Se você pegar e sabe que tem uma aclamação grande, vou dar um exemplo que já foi citado aqui anteriormente, nas escolas. Se nós colocarmos todas as escolas policiadas, automaticamente, nós não estamos ainda falando nem de valorização pessoal, nós estamos falando de instituição, nós estamos falando de uma ação coletiva. Se todas as escolas estiverem policiadas com os seus homens certinho na porta das escolas, nós vamos começar a demonstrar presença. Aonde o Estado está ausente, outras pessoas tomam conhecimento e ocupam esse espaço. Representado pela Guarda, começa a tomar esses espaços, o crime se afasta, a informalidade se afasta, as ações são mais pontuais e nós começamos a melhorar a coletividade. Os professores voltam à sala de aula, as ameaças diminuem, ou seja, é uma ação em cadeia. Nós estamos falando de simplesmente um ato escolar, uma situação pequena, para a qual ela foi desde o princípio iniciada. Então, mas como é que isso pode ser feito da função de vereador? Através de uma legislação direcionada, melhorada e fiscalizada pelo vereador através do executivo. Como que se faz isso? Então, mas que legislação? Aí precisa ser bem específico, né? Pegar a legislação que diz a respeito do policiamento escolar, analisar, fazer direcionamento da ação da Guarda e do porquê que ela não foi feita. Se ela está adequada, se ela está de acordo com o que tem que ser feito, então por que ela não é implantada? Então, uma porque forma hoje geral. Tem uma lei, eu não me lembro o número dela, mas eu lembro o autor, que é o vereador, que ele é muito ligado à educação, caramba, sumiu o nome do vereador, eu vou pesquisar aqui e já falo. Mas ela que cria a área de proteção escolar, que diz que o entorno da escola, se eu não me engano são 200 metros no entorno da escola, é área de proteção escolar, que é responsabilidade da Guarda cuidar. Então existe uma lei hoje, já que trata disso. Assim, a proposta é mexer na legislação, mas... após um crivo, né?
de gestão, analisar bem a legislação, fazer com que ela seja pontuada e verificar quais são os gargalos que estão em aberto para que ela seja executada. Porque eu acho que o maior problema que tem é a transição entre uma ação e uma reação, de uma atividade que é levada através de uma situação onde não ocorre. É porque existe uma regra hoje que não é cumprida, tá certo? Nós temos de unidades escolares, né, da educação, pelo menos umas 2.000 unidades, considerando creche, escola, tudo que é educação. Nós temos hoje um efetivo de cerca de 6.090 guardas, aproximadamente, né, que vai diminuir. Com certeza. Quando assumir a cadeira lá de vereador no dia 1º de janeiro de 2021, esse efetivo vai diminuir bastante. Seguramente será menor do que é hoje, porque ainda que se abra um concurso... nós estamos falando como se fosse o ano do colapso. Não terão o efetivo ainda. Como cumprir uma lei, a lei pode ser maravilhosa, né, perfeita, mas se a gente não tiver a gestão adequada, nós estamos dando exemplo aqui, eu vou dar um outro exemplo. Hoje, nós estamos gravando hoje, quinta-feira, dia 12 de dezembro, véspera do 13º, né? Dia 12 de dezembro. Todo mundo sabe, né, que no dia 31 de dezembro é Réveillon. Nos últimos anos, pelo menos nos últimos 3 anos eu me lembro assim, sem medo de errar, quando chegou no dia 20 de dezembro por aí, emitiram uma ordem de serviço mandando cancelar a folga do Réveillon do efetivo. Todos os anos fazem isso. E esse ano deixou o pessoal marcar folga de novo. Nós tivemos um problema que foi o agendamento de férias para o carnaval. Foi emitida uma ordem de serviço, porque o ano que vem vai ter um carnaval grandioso em São Paulo. E aí foi emitida uma ordem de serviço para as pessoas cancelarem as férias do período do carnaval. Que isso por si só não é o problema não poder tirar férias num determinado período. O ruim é deixar marcar para cancelar. Então nós estamos falando de organização, né? Uma das tarefas do vereador é fiscalizar as ações do Poder Executivo. E aí a gente entende como Poder Executivo, para além do prefeito, as secretarias e a Guarda Civil, tá incluído nisso. Como é que alguém oriundo da instituição, tá certo? Vai poder exercer essa fiscalização para que esse tipo de coisa não aconteça. Eliseu Gabriel, o nome do vereador, ele não podia. Ele é autor dessa lei aí, são 100 metros no entorno do área de proteção escolar, né? Mas como é que um vereador na ação de fiscalização, que vai para além de propor legislação, vai poder contribuir nisso, alguém oriundo da guarda? Bom, primeiramente, se nós falarmos diretamente da legislação, a 13.022, ela proporciona 2% de tudo aquilo que foi direcionado na cidade de São Paulo, da sua população, para chegar aproximadamente, nós poderíamos contratar 24.800 guardas. Mas nós não temos na legislação municipal a regulamentação direcionada com a 13.022, nós ainda estamos com 15 mil homens. E nós estamos há quantos anos, e isso aí você sabe muito bem, com 6 mil homens. E sempre repõe um pouquinho, porque um pouco aposenta, um pouco pede baixo, um pouco entra, não fica satisfeito com quem é visto e vai embora. Ou seja, nós investimos no homem e muitas vezes esse homem não fica dentro da nossa base de captação de recursos para o futuro. Nós pegamos e fazemos um trabalho que tem que ser direcionado, tem que ser fiscalizado. E hoje nós não temos essa pessoa para fazer essa fiscalização a nível da legislação, a nível de Câmara Municipal. Os vereadores que lá estão, eles conhecem, eles sabem da lei, eles têm essa obrigatoriedade, mas nós não temos esse elo, essa ligação. E é isso que nós estamos falando. Quando nós tivermos um representante que vai levar e vai mostrar o que é a guarda, qual é o papel da guarda, a formação da guarda e o impacto que ela dá para a sociedade e o retorno que ela traz, nós não vamos gastar mas com certas coisas que a gente tem visto por aí. Tá? Planejamento, execução e qualificação é uma obrigação da instituição. O tempo todo. Nós temos que estar melhorando a cada momento, a cada dia. E nós temos que ter também um trabalho direcionado de ter aberto a contratação efetiva durante um determinado período. Para a gente repor, porque se nós perdermos daqui 2 anos, 1 ano e meio, 2 mil guardas,
Como é que nós vamos trabalhar com o que nós temos se nós hoje já estamos fazendo um TEAC que tira o nosso descanso semanal remunerado? Como é que nós vamos valorizar o servidor e o agente público se nós tiramos a única coisa que ele teria para repor as suas energias, para voltar depois de 36 horas para uma atividade fim, se ele já volta cansado? Se ele pegar uma ocorrência, então, e tiver que conduzir no DP, aquilo vira banco de horas e ele acaba tendo que cumprir a jornada dele de trabalho no outro dia que ele está escalado. Então nós estamos falando de saúde, saúde do servidor. Nós estamos falando de saúde institucional. Nós estamos falando de saúde econômica. Nós estamos falando de saúde financeira. Ou seja, nós estamos falando da saúde coletiva da nossa cidade. Pois se nossa equipe de guardiões sociais não tiver saúde, a nossa sociedade também não vai ter uma qualidade de trabalho prestado. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui que o pessoal mandou e aí a gente vai intercalando. Bom, vamos lá, tem algumas perguntas que o pessoal mandou para o nosso e-mail, né? A primeira delas, na verdade, mandou a semana passada, que foi o Marcelo que mandou. E a pergunta que ele fez é o seguinte: você é ficha limpa? Ficha limpa. Não vai aparecer nenhum processo condenado? Nenhum processo, tudo muito tranquilo. Filiado desde 2003, no mesmo partido, na mesma continuidade, não tenho nenhuma ação, não tenho nada que possa ser improcedente. Já no meio da campanha ser condenado e ter que ficar inelegível. Beleza, eu vou perguntar isso para todos os candidatos, né? O C. Mancini, do Sejusc, ele manda aqui um comentário que se transforma numa pergunta, né? Percebo que mais uma vez teremos vários candidatos nas próximas eleições e provavelmente continuaremos sem nenhum candidato eleito, pois os votos dos guardas, que já são poucos, serão muito divididos. Quero saber do candidato se não existe a possibilidade ou predisposição de se reunir com todos os candidatos a vereador que representam a categoria e se unir em favor de um único nome para que aumentem as chances de termos um vereador efetivo representando a categoria. É claro que dá para fazer isso, né? Desde que o candidato... Antes de mais nada, como já foi proposto aqui no inicial, vamos fazer o debate, vamos analisar, vamos avaliar, vamos ver se realmente alguém tem uma proposta política para cuidar e preservar a Guarda Civil e saber se a proposta não é direcionada para certos grupos ou individual, porque nós temos várias questões aqui que são fechadas, várias questões que não são colocadas para cuidar de um todo. E nós estamos falando de 6 mil e poucos homens, 6.090 e alguma coisa, porque esses dias ainda tem saído algumas pessoas. Então nós temos hoje um pouco mais de 6 mil pessoas, são 6 mil famílias, que se somar todo mundo e a gente fizer uma conta aí rápida de 4 por família, e mais ou menos vocês escolhem 24 mil pessoas, dividido entre 3, 4, 5, realmente não vai eleger ninguém. Mas, se nós unirmos forças, e estas pessoas quiserem agregar valor, o projeto Lealdade tem que ser leal porque não é feito por mim, não é feito por você, é feito por todos nós. Um projeto novo, institucional, diferenciado para a Guarda Civil Metropolitana, mas maior ainda, para que os guardiões da cidade cuidem de nossa cidade como um todo, cuidando das nossas escolas, das nossas creches, das nossas funerárias, ou seja, de todo o serviço municipal a qual nós investimos nosso conhecimento, nosso tempo e nosso respeito. Então, eu vou falar uma coisa sobre isso, que até para o Mancini, assim, ó, eu tenho uma característica de que eu não fico lutando contra aquilo que eu não posso mudar, né? Não dá para tirar a vontade individual de ninguém ser candidato, esse não é o problema. A Guarda aí tem cerca de 6.100 pessoas, mas 1/3 desse pessoal nem mora em São Paulo. Então essa conta aí ela fica menor, né? Nem mora em São Paulo, nem vota aqui, né? O pessoal mora em Guarulhos, mora em outros lugares. Outros municípios. A questão é que, e do meu ponto de vista, essa é a minha opinião, é que não dá para eleger contando só com os votos de guarda. Para que a gente possa eleger alguém da Guarda, os guardas têm que se imbuir da campanha. Aí não estou nem direcionando para candidato ou B, mas escolha o seu candidato e faça a campanha para ele. Não é só você votar. Votar é legal, é um voto. Mas você tem que fazer campanha. Se cada um desses colegas aí que são candidatos tiver 500 guardas imbuído na campanha dele, comprometido, pedindo um voto, correndo na vizinhança, na igreja, na escola, no time de futebol e tal, fazendo essas coisas,
possível que criar a bancada da guarda lá na Câmara, né? Eu estou falando do ponto de vista utópico, porque eu vejo isso que é uma coisa meio maluquinha dentro da guarda, de que e se todo mundo não se juntar, e se as pessoas são diferentes, têm ideologia diferente, mesmo estando dentro da mesma instituição. Veja aquele com quem você mais se identifica e faça campanha. Se caia de cabeça nesse grupo aí e vá atrás das coisas. Eu acho que essa é a pegada fundamental. É claro, e é por essa razão que nós estamos fazendo as entrevistas aqui, que o conteúdo do candidato conta muito. E eu tenho um receio de que às vezes o remédio seja pior que o veneno, né? Então a gente precisa ter candidato consistente, comprometido, com propostas claras, né? Enfim, com comprometimento bem definido e tudo mais. Mas eu quero... como é que está o engajamento nessa sua pré-candidatura, aí até dentro da questão aqui do Mancini, dessa sua pré-candidatura, que não é candidatura ainda, dentro da própria instituição? Bom, nós temos conversado com muitos dos nossos guardiões, temos mais de 2.000 cadastrados no nosso projeto Lealdade, temos um direcionamento de trabalhar cada um entre amigos, parentes e tudo mais, para entre 10 a 15 votos cada um. A gente sabe que essa conta nós estamos pedindo. Nós estamos falando que é impossível uma pessoa dizer que não conhece a sua comunidade, que não conhece um vizinho, ou que não tem uma... O que nós estamos querendo dizer é que o projeto Lealdade é a lealdade dele com ele mesmo. Ele tem que entender qual é o seu valor, o que ele representa para ele, para a família dele, para que ele dê continuidade no valor institucional que a guarda precisa. Por quê? O guarda, ele é preparado, ele presta um concurso, ele sai da sociedade, ele passa pela cadeira de estudo, ele se prepara e agora no sábado nós vamos ter uma nova formatura. Os guardas vão estar saindo, esperando um futuro, aliás, acreditando na transformação, na mudança, porque ele saiu da sociedade, ele aguardou, ele passou aquele tempo, e aí ele passa aguardando o quê? 36 meses para ser segunda classe. Depois ele começa a concorrer para questões evolutivas. Ele passou pelo estágio probatório, ou seja, ele passou por tudo que nós passamos. Então nós não queremos que ele chegue, como nós estamos chegando 33 anos, com dúvidas, com receios sociais. Qual é a nossa continuidade? Qual é o nosso futuro? Então nós precisamos se unir com o novo, com o mais velho, com o experiente, com exposição de todos em relação a um projeto, usando redes sociais, contato pessoal, exposição, ou seja, o projeto não é meu, o projeto é para a cidade de São Paulo, o projeto é para a sobrevivência da nossa instituição, o projeto é a realização da soma, se for o caso, de todos os candidatos com um único objetivo, termos uma representação, um projeto político de verdade, para até mesmo, não só para 2020, mas dar continuidade futura para a evolução das guardas municipais no Brasil. Então, até aproveitar o gancho, no próximo sábado, a formatura da turma 64, estaremos lá, recebendo o convite, já mostrei aqui a semana passada. Vou até aproveitar o gancho e agradecer o pessoal da CIPA de São Mateus. Está tendo um CIPAT lá, eu fui lá hoje fazer uma palestra, ganhei aqui esse brindezinho, muito legal, está na minha estante aqui no sindicato. Tem uma coisa da Bíblia aqui, está escrito: e que te sustentam nas mãos, que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Eu acho que é Lucas 4:11, é um versículo da Bíblia, né? Veio aqui, bem legal, obrigado Kelly e o pessoal aí de São Mateus, né? Só para não esquecer que o pessoal gosta que a gente mostra as coisas aqui, e eu falei que eu ia mostrar. Mas vamos voltar para as perguntas aqui, deu para respirar e... quebrar o gelo. A próxima pergunta aqui é do Wagner Pereira. Aí ele pergunta: como vereador, será apresentado o projeto para adequação da Corregedoria à Lei 3.022 de 2014? Ela seria subordinada ao comando geral e o corregedor teria mandato? Se sim, como seria feita a escolha? E aí ele
continua aqui. Alguma proposta para a criação de código de ética civil em substituição ao regulamento disciplinar? Quais seriam os princípios basilares dessa norma? Então vamos devagar. Primeiro, dentre os seus projetos aí, na condição de vereador, isso faz parte, tem algum que trata de adequar a corregedoria à Lei 13.022? E se sim, no que consiste esse projeto? Como é que ficaria a corregedoria, né? Excelente pergunta. Antes de mais nada, a 13.022 é a nível nacional. Sim. Então ela atende todos os municípios do Brasil. O que acontece? 5.177 municípios. E no estado de São Paulo nós temos 645 municípios. O que acontece? Cada um com uma regra pré-definida dentro do seu próprio município. Então sim, o que nós precisamos é adequar a lei municipal à regra da 13.022 e, se for o caso, implementar essas necessidades. Porque elas são criadas de acordo com a necessidade de momento que nós pegarmos a lei e adequarmos o que nós não temos. Então, se nós não temos e é possível, vai ser estudado dentro da regulamentação. Pode ser mais objetivo? Porque, sim, assim, fazer uma lei específica em cima do que foi feito na 13.022 com o que está sendo solicitado. Isso pode ser feito. Mas pode ser feito de que forma? Através de um estudo jurídico de legislações, porque nós não temos só uma legislação a respeito desse assunto. Existe uma gama de legislações que nós temos que ver o que fala cada uma e, com isso, associar interação entre todas. Ou seja, é um estudo científico da lei. Então, mas a pergunta do Pereira aqui, ela quer saber, ele está dando umas voltas, ela quer saber qual é a sua posição sobre a alteração da porque assim, que pode alterar, pode, mas o que ele quer saber é se essa alteração partir de ti, para que lado vai essa alteração, que ele fala. A 13.022, só para dar uma pincelada aí, não só nessa situação, mas nós temos várias situações dela que devem ser melhoradas. Uma delas é uma palavrinha pequena que está lá, poderá ter guardas civis. Poderá poderia ser substituído por deverá. Então, quando a gente deu alternativa, tem municípios que vão criar novas guardas e tem municípios que não. Essa é uma outra situação dentro da 13.022. Eu acho que eu não estou fazendo a pergunta direito, eu vou refazer. Eu não quero saber, a Lei 13.022 é uma lei federal. Quem tem que cuidar dela é deputado federal. Correto. A pergunta é vereador. A Lei 13.022, ela diz lá no seu escopo que as guardas não podem ter regulamentos disciplinar de natureza militar, que as guardas não podem ser formadas em instituições militares, e diz lá em algum momento que as guardas têm que ter corregedorias autônomas e independentes e que os corregedores devem ter mandato. Isso está escrito lá na lei, tá certo? Correto. Aqui em São Paulo isso não foi regulamentado, isso tem que passar pela Câmara Municipal. Correto. A pergunta do Pereira é, a sua pré-candidatura já pensou nisso? E se pensou, qual é a proposta para que o município de São Paulo se adeque à lei? A corregedoria, hoje, por exemplo, a nossa corregedoria, ela é fora da estrutura da guarda. Do seu ponto de vista, ela tem que continuar fora da estrutura da guarda ou ela deve vir para dentro da estrutura da guarda? O corregedor, a legislação diz que ele tem que ter um mandato. Como que seria constituído esse mandato? De que maneira seria escolhido o corregedor e de que maneira ele poderia ser destituído? Porque isso é o que se espera de um projeto de lei. A pergunta é nesse sentido aqui. Correto. Antes de mais nada, a diretriz e a formação é um estudo. Nós temos que estudar a lei a fundo. Por quê? Existem situações que vai trazer benefício para um e a GCM precisa apoiar algo intrínseco. Então, por exemplo, se nós trouxermos para dentro, qual seria a regra que nós iríamos explorar? Que é a pergunta de vocês. O que ia ser direcionado e qual o tipo de situação? Eu acho que tem que ser interno. Minha opinião. Minha opinião. Mas é viável? Então, por isso que tem um estudo que tem que ser feito de acordo com a legislação. A gente sabe que, para fazer uma lei, a gente tem que entrelaçar vários interesses, várias questões, que é o que se utiliza para fazer defesa também, acusação e assim sucessivamente. Bom, vamos dar uma avançada aqui nas perguntas. Bom, antes de eu retornar nas perguntas aqui, tem uma coisa. O seu partido terá candidato a prefeito na eleição? O partido, ele está sendo rediscutido.
tem mudanças e transformações que estão acontecendo, está sendo acompanhado pela mídia e pela sociedade, é uma questão do executivo. Nós sabemos que há distorções e nós estamos também aguardando um posicionamento maior através das diretrizes do partido. Isso quer dizer que vai ter ou não vai ter? Isso vai dizer que com certeza vai ter, só que ainda não está realmente direcionado a um nome assim, conforme foi ventilado, porque a gente não sabe ainda quais são as transformações. Tá? Não estou perguntando. E nem estamos aqui configurando nome ou ação. Vai ter. Porque isso faz diferença para quem é candidato a vereador. Porque uma coisa é o seu partido ter um candidato majoritário e tal, que vai fazer discussão. Outra coisa é o seu partido apoiar um candidato de outro partido, né, que é uma outra conjuntura. Então, isso faz diferença na eleição para vereador. Não tem Todo mundo sabe que a arte de negociar ela é política. E isso está, neste momento, até o momento em que sair toda a expressão de discussões e ações, pode ser que tenha, sim, uma coligação com outro partido na questão majoritária. Pode ser. Mas, neste momento, está definido que vai ter um candidato do partido. Porque, assim, neste momento. Está um balaio de gato, né? Por tem o povo da Arminha, o povo anti-Arminha, né? O povo da Arminha está saindo para o partido enfim, para uma outra legenda, para uma outra formação. Né? Então, isso é uma coisa que tem um impacto nesse sentido. Porque o que a gente tem acompanhado pela mídia aí, da possibilidade do seu partido sair candidato a vice na chapa do atual prefeito. É uma possibilidade que está colocada. Né? É por isso que eu estou falando. Num primeiro momento, as primeiras informações é que o partido teria um candidato próprio. O seu partido teve a pessoa candidata ao parlamento na história do país que teve a maior votação, que é a Janaína Pascoal, que é deputada estadual. Ela é a parlamentar do país, na história do país, que teve a maior votação. Teve cerca de 2 milhões de votos, ok? Isso é um capital eleitoral considerável. Tem toda uma conjuntura, foi autora lá do pedido de impeachment, apareceu pra caramba, não vou fazer juízo de valor disso, esse é um fato. Ela teve 2 milhões de votos, é do seu partido e, coincidentemente, a Pascoal também, né? Tem o sobrenome parecido. Isso até ajuda um pouco. Existe alguma possibilidade dela ser candidata a prefeita nessa discussão toda? Veja bem, possibilidade, já está dizendo possibilidades. Então, o partido está decidindo sobre essas ações, sobre os nomes. Eu não tenho essa informação neste momento, mas por que não? Pode ser. Pode ser. Se o partido decidir, por que não? Beleza, vamos voltar para as perguntas aqui. O Freire, ele mandou 3 perguntas. Né? Ele participante bastante ativo aqui. Uma delas, ele mandou e pediu para eu fazer para todos os candidatos. Ele já economizou, mandou na primeira semana, foi para todos os que for aí, pergunta isso por mim. Um abraço, Freire, Merilu. Né? Amigos de trabalho do dia a dia. Ele dividiu em 3 itens. O primeiro deles é sobre policiamento, o que ele chama aqui de policiamento administrativo. A GCM já possuiu a unidade chamada de ATC. Inspetoria de Apoio aos Transportes Coletivos. Onde parte de suas necessidades eram satisfeitas pela São Paulo Transporte. Unidade esta que poderia efetuar certo aspecto da fiscalização. No trânsito, a instituição não possui unidade específica e, apesar de fazer parte do policiamento administrativo, não pode utilizar os recursos destinados a subsidiar sua estrutura. A Sudan foi extinta. Outras unidades ambientais não foram criadas. E o serviço ambiental, apesar de fazer fiscalização, não exerce o policiamento administrativo em sua plenitude, logo deixando de arrecadar multas provenientes de infrações nessa área. Se ele faz uma história. A pergunta vem agora. Qual a visão do candidato para uma maior participação da GCM no policiamento administrativo da cidade? Reorganização da estrutura e legislação. E como que é feito isso? E de que forma? Primeiro, pegar todos esses aspectos que foram citados e analisar caso a caso. Nós sabemos que nós executamos várias atividades na cidade de São Paulo e não temos a contrapartida de recursos em vários segmentos. Então, o que acontece? Temos que pegar caso a caso. Inclusive, eu trabalhei na IATC como CE e como CD,
tenho conhecimento técnico de como nós agíamos, mas a informação quanto às mudanças e transformações tem que ser feito legislações específicas após o estudo técnico. Não tem como fazer de outra forma. Então, mas a pergunta é, qual a sua visão para uma maior participação da GCM? Fazer estudo técnico, vai mudar a legislação? A visão ela é geral, tá? Para todas as ações que nós precisamos melhorar na corporação. Primeiro, tem que fazer gestão, tá? Legislativa, de acordo com a necessidade e o sistema governamental, que ninguém vai conseguir governar a cidade de São Paulo e a Guarda Civil se não tiver alinhado todas as nossas necessidades. E nós temos várias. Então essa é uma delas. Agora, como fazer? É essa a pergunta. Como fazer? Qual a mudança que vai se fazer? E como vai se transformar isso? Através de um estudo científico de cada caso. Essa é a formação. Por quê? Como é que eu vou responder uma situação técnica? Porque isso aí, após uma avaliação, vai vir uma resposta técnica. Isso pode, isso não pode, isso é viável, isso é autorizado, como é que eu vou fazer isso? E é aí que a gente entra. Por diversas vezes, vou falando sobre reorganização e tal. O que seria essa reorganização? Porque assim, a Guarda passou, e eu fiz essa pergunta até aqui para o inspetor Braga, ela passou, durante o período que ele foi comandante, por uma reorganização, que as unidades da Guarda deixou de seguir a área de subprefeitura e passou a seguir a área dos batalhões da Polícia Militar. Tá certo? Foi editado um decreto, reestruturou isso, né, no meio dessas coisas tiveram aí, nem estou fazendo juízo de valor, porque eu quero a sua opinião e não a minha. Tiveram alguns ganhos que foi ampliar a quantidade de unidades com a gratificação de região estratégica e tal, não sei o quê. Mas da reorganização em si. Antes a gente estava organizado por área de subprefeitura. Agora estamos organizados por áreas de batalhões. Isso, essa reorganização, e como se falou por diversas vezes em reorganização, essa reorganização, ela contribuiu ou atrapalhou o funcionamento da Guarda? Na ação técnica, operacional e hierárquica, nós cumprimos a determinação. Visão de um executor da ordem, trabalhando no dia a dia para a cidade de São Paulo. Nós trabalhávamos com apoio às subprefeituras. E dentro das áreas das subprefeituras, nós tínhamos como guardas municipais maior visibilidade, maior aceitação, nós aparecíamos mais, nosso serviço aparecia muito mais. Por quê? Porque o prefeito tinha aquele contato, aquela relação direta com o comandante regional, e o comandante regional alinhava todas as nossas ações para atender a área. E dessa forma nós executávamos um trabalho que é reconhecido. Hoje não, hoje um único local, às vezes tem 3, 4 subprefeituras. E aí ele não tem o fôlego que nós sabemos muito bem, que é a dinâmica do nosso trabalho. E nós temos que ficar geralmente acertando isso aí, na verdade, é linha de comando, não é legislativo. Mas quando nós falamos de organização, é que nós temos que verificar todos os pontos que podem ser melhorados. Um exemplo, nós temos 96 distritais na região paulistana. Nós podemos criar PPAs, policiamento de posto avançado, e ser redistribuído. Mas isso não foi pensado. E na 5899 não existe. Então nós podemos pensar dessa forma. Então é transformar, ideias novas. Por isso que o projeto Lealdade, que eu falei desde o começo em reorganizar, nós clamamos para que todos mandem informações, que deem as suas ideias, para nós fazermos um projeto grandioso, resgatar, tá, o papel da Guarda Civil para a cidade de São Paulo. Então, assim, vou insistir nesse assunto, porque só para ver se eu entendi direito. Certo. Né? Na sua opinião, então, essa reestruturação, ela mais prejudicou do que ajudou. O modelo como era antes era melhor, foi isso que eu entendi. Quando a gente estava ligado à subprefeitura, tinha uma relação mais próxima com o subprefeito e tal. Então, foi feita uma análise técnica na atual secretaria, que ela definiu que esse seria o melhor para esse momento. Agora, nós estamos falando de um todo. Se todo mundo participar, todo mundo se reorganizar, mostrar os prós e os contras, e mostrar que teve uma negatividade dessa ação, por que ela não pode ser revista? Por que ela não pode ser refeita? Por que ela não pode ser mudada? Por que ela não pode ser transformada para algo melhor? Por que ela não pode voltar como era antes, se for o caso?
Então nós temos várias situações que podem ser analisadas. Então, um monte de coisa pode. Pode. Mas a pergunta não é sobre um monte de Você coisa. quer saber se ela pode voltar, se ela foi foi prejudicial ou não? Na sua opinião. Na minha opinião, ela deixou de pontuar algumas coisas que eram favoráveis, que hoje no momento não são. Ou seja, ela não atende tudo aquilo que a Guarda Civil precisava e deveria de ter. Então antes era melhor do que agora. Eu acredito que ela era mais visível, o nosso papel aparecia mais. Ok, vou avançar aqui. A outra pergunta do Freire é sobre armamento. Com as novas alterações legislativas, houve uma maior possibilidade de aquisição de armamentos diferentes, inclusive armas longas. Algumas instituições que usavam o calibre .40 estão retornando ao 9 milímetros. Qual a visão do candidato para avanço na questão do armamento da GCM? Nós merecemos o melhor armamento possível. Não tem como ser diferente. A sociedade, nós sabemos que tem hoje o impasse de nós estarmos sendo recebidos em várias ações negativas e nocivas à cidade com calibres que nós não temos condições de suportar. Então nós temos que ter uma reação sim, caso seja necessário. Ou seja, o uso progressivo da força. E para isso você precisa ter um equipamento adequado para poder fazer tal reação. Beleza. Então, a terceira pergunta que o Freire mandou, ela inclusive ela é parecida, né, com uma pergunta que uma pessoa que nem é guarda, né, chamada Andréa Queiroz, ela também mandou 3 perguntas. Então, uma das perguntas que ela mandou, ela é muito parecida com a do Freire, por isso que eu estou falando junto, depois eu vou na pergunta dela. Inclusive foi chefe de unidade e seguramente teve que enfrentar esse problema aí, né? Ele fala sobre assédio moral e sexual, né? Considerando que o assédio causa perda de rendimento do servidor, quando não seu afastamento, remoções desnecessárias, seja de horário de unidade, e aliás, mudança de horário na guarda, ele é utilizado como instrumento de assédio moral, assim, reiteradamente, onde quem em último aspecto perde é o munícipe, pois ocorre perda de qualidade na prestação de serviço ou até mesmo na sua falta, né? Aí qual a forma de evitar e punir as diversas formas de assédio cometidos na instituição? Aí essa é a pergunta do Freire, que também é muito parecida com a da Andréa Queiroz, né, que ela manda aqui. Senhores do sindicato, quero agradecer a oportunidade de conhecer os futuros candidatos da Guarda Civil Metropolitana. Meu esposo é Guarda Civil e eu quero saber. Aí ela elenca, mas o que ela fala aqui é: por que tem tanta perseguição pessoal na Guarda Civil de chefe para com os guardas? O que pode ser feito para acabar com isso? Que as perguntas são correlatas, né? Correto. Então vamos lá. Primeira e direcionada. Nós somos contra toda e qualquer situação de assédio. Não coadunamos com esse tipo de situação. De forma nenhuma. Existem legislações específicas a respeito de cada assunto, de cada situação, e que devem ser apurados a todo e qualquer valor negativo, ou seja, nocivo à saúde do servidor. Agora, vamos a um outro detalhe. A última pergunta foi bem interessante. Ela fala por que tem tantas perseguições e tantas situações. O que acontece é que muitos servidores não utilizam o que ele tem a seu favor, que é a representação, informa o que tem que se fazer, toma a postura adequada e toma os pilares, porque tem legislação que ele também tem conhecimento e ele sabe como fazer. Então nós precisamos não deixar isso acontecer de forma nenhuma. Então você, Guarda Civil, que estiver passando por essa situação, faça exatamente o que diz a legislação. Dê a informação no tamanho que ela merece. Divulgue. Faça, sim, a denúncia. Faça a apresentação. Se for superior hierárquico, informe e faça o que manda o regulamento. Mas como, na condição de vereador, como contribuir para mudar isso? Porque isso é uma cultura institucional, né? Mudar, porque a gente vê muitas pessoas ser ameaçadas com mudança de escala de serviço, e isso é uma forma de assédio. Além da questão do assédio sexual, uma coisa que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas meio que se protegem disso, a culpa fica na vítima, porque a vítima muitas vezes, e esse é um problema sério realmente, ela está fragilizada, ela está extremamente fragilizada, amedrontada, e outra pessoa
que por vezes é do nível hierárquico igual ou superior ao do assediador e vê aquela situação e não toma nenhuma medida. Como a gente destruir essa cultura? Como um vereador pode ajudar a desconstruir essa cultura? É melhorar a legislação, alinhar uma postura de conduta ética interna em relação a esse assunto. E aí tem que ver por quê. Tudo isso tem uma dosimetria. Então nós precisamos ver o tamanho disso, como é que isso está no momento na corporação, e nós trabalharmos em cima das informações para que saia uma legislação a contento. Como eu não tenho essas informações no geral de toda a nossa instituição, eu não sei te dizer hoje qual seria o ponto de partida para melhorar essa legislação. Porém, nós sabemos que ela pode sim ser melhorada, de acordo com as informações e dados, para a gente saber o tamanho dessa gravidade. Qual é o tamanho desse buraco? Bom, vou continuar aqui nas questões da Andréia, né? Ela fala que o esposo dela é guarda civil, ela chama Andréia Queiroz. Né? Meu esposo é guarda civil e eu quero saber se o inspetor Pascoal tem uma proposta para melhorar os salários dos guardas civis, embora ela saiba que isso é responsabilidade do prefeito. Correto. Parou? Isso, essa é a primeira pergunta. A outra pergunta dela. Vamos para a segunda. Pode fazer assim. Não, responde essa. Vamos lá primeiro. Responde essa aqui. A primeira. Senão eu me perco. Melhorar o salário dos guardas não é apenas o começo de um trabalho. É objetivo. E como nós podemos melhorar? Tem vários pontos que devem de ser calculados. Primeiro, qual é o custo do agente público e quanto se gasta contratando outras empresas que são privadas, que prestam serviço para vários órgãos, e quando a gente fizer esse cálculo, hoje aproximadamente, se eu não me engano, posso até estar equivocado, mas está em torno de 500 milhões de reais gasto com a iniciativa privada em postos por aí, nas escolas, em vários postos da administração pública. Revertendo isso para a contratação de guarda, quanto isso melhora em cada posto de serviço? E quando se contrata, você aumenta o compromisso, entendeu, com a sociedade, né? Nas questões sociais, porque a visibilidade da guarda é cuidar dos bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, e aí é muito lindo, é muito maravilhoso. Que nem você falou no início, tem legislação, mas que não são cumpridas, que não são executadas, que não são fechadas. Por quê? Porque nós não temos ninguém fazendo esse elo de mostrar qual é o custo real de um particular e quanto você economiza contratando guarda nesse lugar. Então, aí nós vamos ter um fôlego orçamentário, que temos que fazer cálculos e apresentar números para fazer essas transformações e essas mudanças. Mas isso tem que ser bem planejado, bem calculado. Tá? O compromisso é uma orientação de evolução e crescimento dentro de toda uma estrutura da guarda. Bom, a terceira pergunta dela aqui, ela fala: também quero saber sobre a segurança das nossas crianças, pois o guarda civil sumiu das escolas do município. É exatamente o que nós estamos falando desde o início. Nós temos que ter uma política de Estado. Enquanto nós tivermos política de governo, nós somos utilizados de acordo com a necessidade que está sendo apresentada para o secretário, para aquele momento. Então a gente faz uma hora isso, aí isso aqui deu uma controlada, agora a gente vai fazer aquilo, deu uma outra controlada, a gente vai fazer outra situação. E não é isso. Política de Estado, ela é contínua. Ela tem uma resposta social, ela demonstra controle, ela demonstra qualidade, ela demonstra resultados. Resultados que a sociedade espera. Por exemplo, se você tiver o policiamento correto em todas as escolas, que a gente sabe que vai demorar, porque nós vamos ter pessoas se aposentando, nós vamos ter pessoas indo embora, nós vamos ter pessoas que falecem, infelizmente, de acordo com o tempo. Nós todos já estamos desgastados, temos já 32 anos de atividade, no meu caso, como outros que aqui vão passar, que já estão com 30 anos. Inclusive, o comandante Braga, ele é do meu pelotão, na mesma turma. Entendeu? Então nós temos 32 anos. Vocês já disputavam lá? Nós, parece que não, mas o pessoal pode dar risada, e ele pode falar isso, porque nós todos somos amigos, inclusive o Mauri também já participou da mesma sala de aula, crescemos juntos, evoluímos juntos, fomos de Romo também, no mal. Então o que acontece? Todos os guardas que aqui passarem
são guardiões de nossa cidade. Passaram pelas mesmas questões técnicas. O que é importante nós deixarmos bem claro? A técnica e a fórmula, todos nós sabemos. Agora, executar essa atividade de forma a trazer o glamour que a guarda precisa. O crescimento, o reconhecimento social. Quando você pegar apenas um exemplo e fechar bem esse exemplo e colocar, vamos supor, 3.000 escolas. Se você tiver efetivo para policiar as 3.000 escolas, nós vamos estar inibindo toda aquela área restritiva de questões ociosas. Então você começa a fazer, porque se você pegar a rede escolar, você vai ver que uma escola da outra, ela tem um intervalo aí, até nas rondas que nós fazíamos, de 1 quilômetro, às vezes 1,5 quilômetros. Então você tendo guardas desses, você tem uma rede de segurança escolar que ela faz segurança escolar, segurança no trânsito, segurança proativa na questão da informalidade, ela agiliza com que o professor tenha segurança de dar aula, os pais e alunos acabam tendo a certeza de que aquela escola está policiada porque lá tem a presença do poder público. Então nós temos uma rede que trabalha em conjunto para várias ações. E se você pegar todos esses tópicos e calcular o valor que a administração pública economizou com a presença do guarda civil na porta da escola, com a educação sendo melhorada, com o professor dando aula, não tendo evasão escolar, não tendo evasão do setor docente, não tendo várias questões que a gente sabe que são quebradas hoje, são paradigmas sociais que vêm nocivo à rede, e a gente vê vários diretores e professores pedindo esse apoio, então nós sabemos que nós temos a necessidade de melhorar por esse caminho. Bom, o Sérgio, ele mandou aqui também duas perguntas, né? Três perguntas, né? Vamos lá. Uma é sobre efetivo, né? Prezado Pascoal, Sérgio Nascimento. Ok. Deve ser do seu pelotão também, né? Daquela época. Antigão. Bem... aqui, ó, aproveitando esse canal de comunicação, estando na corporação há mais de 27 anos, gostaria de saber qual a sua proposta referente à Guarda Civil Metropolitana no tocante à abertura de novos concursos, sabendo que há anos estamos com efetivo defasado. Bom, escutei isso até na data de hoje, que nós temos todo um processo pronto, desde abril, para 1.000 vagas. Eu sou a favor, e aí eu não faço parte da mesa neste momento, e não decido sobre algumas ações. Mas eu acho que nós temos que pensar em aumentar de 1.000 para 3, 4, 5 mil. Por quê? Quando se abre um concurso, ele demora, não é questão de chamar 500 ou 1.000 durante um ano, ou 300 a cada vez grupo, é porque demora muito tempo para se fazer um procedimento de contratação. Então, se nós já temos 1.000, por que não mudar esse número e deixar essa situação e ela sendo chamada, já que nós temos 2 anos, prorrogados por mais 2 anos para melhorar, sabendo que daqui a 1 ano e meio, as primeiras turmas estão completando 35 anos de atividade de guarda civil e as primeiras turmas vieram das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e outras iniciativas, então todo mundo está com mais de 40 anos trabalhado. E nós temos uma mudança na questão de aposentadoria, com outras regras, com situações novas que nós ainda não sabemos como vai ficar. Sem contar que está sendo direcionado para estados e municípios. E nós sabemos que na representação, no momento lá, pertinente, nós vamos precisar do vereador fazendo a legislação para cuidar de toda a aposentadoria que se refere aos guardiões sociais de São Paulo. Então, até nessa coisa de efetivo, como vereador, não seria mais conveniente aprovar uma legislação que amarrasse, de alguma maneira, até que se completasse o efetivo previsto na legislação, porque lá atrás até foi falado aqui, que pela 13.022 a gente poderia chegar a um efetivo de 22.000, mas a nossa lei hoje prevê 15.000, mas a gente nunca conseguiu chegar a 6.500. Tá? E ter alguma legislação que de alguma maneira amarrasse na administração no sentido de ser obrigado a fazer concursos, ainda que menores, e eu defendo que sejam concursos menores, isso é que nem comer. É melhor comer várias vezes, porções pequenas,
do que almoçar um pratão e demorar pra caramba. Isso faz mais mal para a saúde e faz mal para a instituição também. De alguma maneira, na condição de vereador, seria possível construir alguma legislação que amarrasse a administração, enfim, no sentido de reiteradamente acrescentar guardas ao efetivo em pequenas porções até que se atingisse o efetivo previsto na legislação? Sim, é possível. E mais um detalhe: todas as perguntas que vocês nos fizeram hoje, nós vamos anotar, porque nós estamos preparando o projeto. Tem vários segmentos pontuais em relação a essa situação e outras contribuições que outros servidores já estão nos mandando, porque nós pretendemos costurar muito bem feito uma legislação, uma possível proposta, e vamos convidar aqueles que aparecerem como candidatos a prefeito e termos uma conversa transparente, um projeto Lealdade, apresentando essas mudanças. Então isso é possível, porque nós não vamos conseguir nada sozinhos. Então o caminho é muito longo. Começa com uma entrevista, começa numa ação de trabalho, começa na composição de grupos, começa na visitação de locais, conversa com a sociedade, conversa com os conselhos, conversa com as igrejas, ou seja, conversamos com todos, com o objetivo de engrandecer o trabalho social. E você, guarda civil, guardião da cidade, que precisa e vê a necessidade real, pense, ajude a construir. Não é o Pascoal, não é o inspetor Braga, não é o outro candidato, não é X, não é Y. Nós precisamos de um representante para a nossa instituição. Nós estamos falando de mais um com a certeza de nos representar bem. A outra pergunta que o Sérgio mandou é questão de moradia. Uma vez que sabemos que a grande maioria, não sei se é a grande maioria, mas seguramente um número muito grande de colegas residem pagando aluguel e têm o sonho de ter a casa própria. Como vereador, é possível, de alguma maneira, ajudar para que esses colegas que não têm casa própria possa ter? Bom, vamos lá. Nós passamos por muitos e muitos anos ajudando várias secretarias, inclusive fazendo policiamento na SEAB, tá? E o que nós já vimos? Nós vimos vários programas, Minha Casa, Minha Vida, isso, aquilo, outro e tal, não sei o que, CDHU, ou seja, durante todos esses anos passamos por muitas coisas. Mas tem as questões que são direcionadas para as pessoas de baixa renda. Nós tínhamos antigamente o PA, tá? Eu acho que vocês conheceram o planejamento PA. De arrendamento residencial. Exatamente. E o que acontece? Nunca fizeram um programa para o agente público direcionado, como foi feito no IPREM nos anos de 95, na qual eu também sou um dos beneficiados naquela época. Parabéns. Entendeu? Porque... E o que acontece? É descontado em folha de pagamento. Então nós podemos sim, como legislador, como representante, tá, buscarmos uma parceria com a Coab, com a CDHU, com os órgãos responsáveis por essa situação e criar sim um planejamento de crescimento e evolução para os guardas. De que forma? Descontar da folha de pagamento ao invés de fazer boleto que nem é feito por aí afora. E tem um outro detalhe, tem vários locais que foram construídos e que às vezes eles não atendem uma determinada situação. Então nós temos locais parados que podem até ser direcionados através de uma conversa. Eu já fui tentar comprar uma casa uma vez, fazer um financiamento desses, e o que aconteceu? Existem esses programas habitacionais, eles existem em várias faixas. Correto. Aí eu ganhava muito para a faixa de baixa renda e ganhava pouco para financiar a faixa seguinte. Uma outra, exatamente. Aí não, assim, era um negócio meio maluco. Aí acabou que eu financiei um terreno direto com o construtor e construí a casa. Tá, mas o que nós estamos falando aqui é o que você falou na inicial. É nós criarmos um mecanismo direcionado para que os guardiões sociais, ou seja, a instituição, seja revista, seja notada, seja direcionado para determinados setores da sociedade que atendem essas demandas. Por exemplo, precisaríamos de ter regiões que atendem o pessoal da leste, outros setores que seriam benéficos na norte e assim sucessivamente, por região. Mas a gente tem que estudar, porque também não é porque somos guardas civis que vamos ser jogados no fim do mundo. Então nós temos que ver o melhor para todos.
E isso é um trabalho, é um estudo. Tudo aqui tem que ser trabalhado em cima de pilares sustentáveis, porque uma vez iniciado, não podemos deixar na metade. Chega de começar e não terminar nada. Bom, as perguntas que o pessoal fez, a gente conseguiu fazer todas as perguntas. Na próxima semana, quem estará sentado aqui nessa cadeira será o candidato Amaury, né, o pré-candidato Amaury, que também é um colega nosso. Mande as suas perguntas, né, para o nosso próximo entrevistado para o e-mail, esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo da sua tela, que é organização@sindiguardas-sp.org.br. As perguntas serão feitas aqui para o candidato, ninguém vai ter moleza, ninguém vai ser maltratado aqui, mas a gente quer tirar aquilo que cada um pode dar. Não esqueça de antes de eu passar para as considerações finais do nosso colega, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, mandar o seu comentário, seguramente vai ajudar no feedback aí para todos os candidatos, mandar o seu comentário, compartilhar o vídeo para que muita gente assista, né? E na próxima semana, né, a gente retorna aí com o próximo candidato, e eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais para a gente poder partir para o encerramento. Bom, antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de vocês estarem nesse mês de dezembro recepcionando essas pequenas palavras. Espero poder ter atendido os anseios de cada um. Nós estamos aqui para melhorar juntos. Dia 16, vou fazer um convite, Clóvis, no Mosteiro de São Bento, tá? No Largo São Bento, estaremos às 19 horas apresentando o projeto Lealdade. Conto com a presença de todos. É importante a sua participação. Devido à quantidade de pessoas que nós convidamos, se você puder levar a sua sugestão por escrito, nos ajudará muito. Mas lembre-se, você, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, ou seja, todos, eu espero poder representá-los com respeito, com transparência, com lealdade, conforme o nosso projeto. Agradecemos a Deus por essa oportunidade e um Feliz Natal a todos. Uma ótima passagem de ano. Que Deus abençoe os lares de vocês. Muito obrigado. E até a próxima semana para que você fique por dentro.